Olá, sou Fernanda Valenciano, professora de letras, psicopedagoga e vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre literatura. Eu tenho aqui comigo alguns slides que eu vou me pautando para não perder nenhuma informação para vocês que é necessária dentro de todas as características do período literário que seja colocado para vocês. Bom, a princípio a gente tem que pensar na literatura como uma forma de manifestação social, histórico e política. Então, por isso, a gente começa pelo trovadorismo, que é o primeiro período literário dentro de um panorama de vários períodos literários que se tem datado de 1189 a 1198, que é a literatura portuguesa dentro da era medieval. A palavra trovadorismo, ela vem da palavra trova, que seria verso, musicalidade, e o trovador, que é aquele homem, dentro desse contexto social de Portugal, que tem acesso à língua falada, à língua escrita, e, portanto, ele interpreta todas as manifestações sociais e culturais de musicalidade, de poesia, através de instrumentos musicais, pela música, denominado aí com o nome de cantiga, tá bom? Bom, a gente tem um primeiro contexto histórico dentro desse período, que a gente tem a independência de Portugal, quando se dá em 1385, que é o fim da dinastia de Borgonha. A sociedade se faz por feudos, então nós temos aí o feudalismo, na qual na pirâmide social a gente tem o clero, a igreja, dominando aí essa sociedade, a nobreza e depois, então, o povo. Por que tudo isso? Porque a principal característica desse período literário é o teocentrismo, que é Deus acima de tudo. Então existe aí um conceito do bem e do mal, do espírito e da carne, do que é certo e do que é errado. Por isso que o teocentrismo é essa característica principal do período literário. A língua falada é o galego-português, então neste momento não havia índices de alfabetização, as pessoas não sabiam ler, portanto, todas as manifestações eram dadas através de cantigas. As poesias, que eram essas cantigas, eram escritas e interpretadas por trovadores, tá? Bom, dentro das produções literárias, que são as cantigas, nós temos aí dois tipos de cantigas para vocês anotarem: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As líricas eram subdivididas em cantigas de amigo e cantigas de amor, enquanto que as satíricas eram subdivididas em escárnio e maldizer. As cantigas líricas, elas eram chamadas assim porque ela tinha como principal característica o eu lírico. Então, na cantiga de amigo nós temos o eu lírico feminino e na cantiga de amor nós temos o eu lírico masculino. As satíricas eram assim denominadas porque faziam críticas, muitas vezes de forma irônica, ao rei, à igreja, a essa sociedade e todo esse sistema que era colocado dentro desse período literário. Temos ainda também os cancioneiros, que era uma produção reunida, uma espécie de livros, onde se reuniram todas as cantigas para se ter aí um registro histórico do que acontecia naquele século XII, em Portugal. Falando um pouquinho das cantigas líricas, da cantiga de amigo e de amor, então a cantiga de amigo, como eu falei para vocês, ela tem a principal característica, o eu lírico feminino. Por quê? Primeiro que ela vem de uma origem da Península Ibérica, onde nós temos aí o povo, e esses homens que iam para a guerra na tentativa de conquista de território, de independência de Portugal, e uma situação dessas mulheres do campo, uma vida campesina, uma vida muito simples, que ficavam à espera desses maridos, namorado, enfim, pais. Portanto, a palavra amigo era uma metáfora, utilizada para o sexo masculino. Então, também por isso, o eu lírico era feminino. O tema principal dessas cantigas era exatamente o cotidiano, a vida simples, a vida no campo, dessas mulheres que aguardavam o retorno dos seus companheiros, dos seus pais, tá? A cantiga de amor nós temos o eu lírico masculino, porque é uma espécie de vassalagem, Como nós temos aí o feudalismo,
Então essa expressão de vassalo era muito reconhecida na figura do homem que tentava conquistar uma mulher por uma cantiga de amor. Então por isso que a principal característica é o eu lírico masculino. Os temas, né, utilizados era sempre dentro da corte, nesse cortejo a uma mulher, tá? De origem provençal, uma origem mais culta. A cantiga de amor, ela era declamada, né? A princípio cantada, dentro dos palácios, e esse tema do amor impossível e da coita, que seria a dor, né? A dor da saudade, o sofrimento amoroso, tá? E uma outra expressão também falada em galego português, que aparecia muito nas cantigas, era a expressão Mia Senhor, que significava minha senhora. Continuando ainda dentro das cantigas, nós temos as satíricas, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio, ela tem uma linguagem irônica, né? E ela também tem um modo indireto de crítica. Já a cantiga de maldizer, ela tem uma linguagem mais vulgar, um vocabulário mais chulo e no sentido de individualizar uma crítica. Então, neste momento, pode, né, aparecer aí nas pesquisas de cantigas que vocês possam vir a fazer em um outro momento, a respeito de individualizações. Então, criticava-se o rei, criticava-se a igreja e de modo direto aparecia. Por isso era chamada cantiga satírica de maldizer. Nós temos ainda os cancioneiros, que eu comentei com vocês no começo, como produção literária, eram obras que reuniam aí todas essas cantigas que eram produzidas por trovadores, e esses trovadores, não podemos esquecer que eles eram homens nobres da corte e que tinham acesso à língua escrita. Eles sabiam escrever, sabiam ler, por isso produzia essas cantigas para que de forma oral elas pudessem ser manifestadas entre as outras pessoas que não tinham acesso à língua. O período literário do trovadorismo, ele é muito curto, né? São essas as características principais. Eu sugiro a vocês que vocês pesquisem, né, em fontes mais confiáveis dentro da internet a respeito de cantigas, tá? Cantigas líricas e cantigas satíricas, e coloquem aí paralelas, né, uma a outra, tanto das líricas quanto as satíricas, imprimem, ou então vocês observem dentro da internet mesmo, na hora da pesquisa, as características que eu coloquei aqui para vocês perceberem que realmente existe e que elas são muito nítidas. Uma outra característica que eu havia me esquecido da cantiga lírica de amigo é o paralelismo e o refrão, tá? Eu vou ler aqui uma para vocês terem apenas um conceito bem rápido, tá? Ondas do mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Ai Deus, se virracido, ondas do mar levado, acaso vistes meu amado? Ai Deus, se virracido. Um trovador chamado Martim Codax que escreveu, né, a palavra virracedo seria, né, que ele venha logo, tá? E se virá levado, que significa agitado. Então nós temos aí, né, ondas do mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Então é uma mulher que está ali no campo à espera do seu amado e tem um diálogo aí com o mar, né, no sentido de perguntar, porque neste momento nós tínhamos aí o mercantilismo começando, as embarcações, então as viagens eram marítimas, por isso a questão da pergunta ao mar, né, acaso vistes o meu amigo, acaso vistes o meu amado, né, será que ele vem logo? Então essa questão da dor, da saudade, do sofrimento e da espera, tá bom? Eu espero que tenha aí, né, colocado para vocês brevemente as características de modo sucinto, mas que são as mais importantes, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.